Olá, olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist, o Evangelho no Lar, né? E como vocês sabem, há alguns dias já a gente tem mudado, né, o formato aqui da nossa prece, então eu tenho feito um momento de respiração antes da gente começar efetivamente aqui a nossa prece. E aí assim a gente consegue agilizar um pouco mais, né? Eu continuo fazendo meus 8 minutos de respiração, aí medito um pouco também, né? Algumas pessoas reclamavam que não acontecia nada no vídeo enquanto a gente estava respirando, né? E tá tudo bem, né? A gente tá adaptando o formato ainda, enfim, tá tudo bem. Como vocês sabem, nesse playlist desse canal, a gente faz o Evangelho no Lar, né? Nossa proposta espiritualista. Então a gente usa como livro base o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse outro livro aqui, ó, que a gente está lendo agora na sequência. Cirurgia Moral, do João Nunes Maia, pelo espírito do Lancelin. E a gente também tem usado esse livro aqui, que é Flor do Dia, né, do Sri Prembaba, que tem umas leituras bem interessantes, assim, tem umas coisas bem, né, um jeito de pensar bem interessante, né? E aí a gente faz, usando esses livros base, a gente consegue fazer uma razoada dessas leituras, uns questionamentos, uma meditação, uma prece, e é isso, tá bom? Ao fundo a gente ouve a música Dreamland, do Johnny Easton, que vai estar na descrição do vídeo aqui, mas do site Upbeat, tá bom? É isso aí. Então vamos lá, começar pela evocação dos nossos bons amigos. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui presentes para manifestar uma vibração positiva a todas as consciências desencarnadas e em especial aos bons trabalhadores que sempre nos ajudam aqui no nosso momento de prece. Que nós possamos, com essas leituras de hoje, tirar boas conclusões, bons ensinamentos, boas reflexões. Que os bons amigos possam nos ajudar com a segurança espiritual, possam nos ajudar na escolha de uma boa leitura e também na interpretação desses textos. Que nós possamos fazer uma vibração cheia de paz, de harmonia, de tranquilidade, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 238. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segui-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixai os mortos enterrar seus mortos. Mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E aí vem a explicação. O que podem significar essas palavras? Deixai os mortos enterrar os seus mortos.
As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual, de fato, a verdadeira vida, é a vida do espírito. A sua existência terrena é apenas transitória e passageira, uma espécie de morte se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que aprende a gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos seus mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que já pertenceram a alguém que o tocou, e os que lhe querem bem guardar como objetos de estima. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. É quase um pensamento, né? Para mim, eu entendo tão bem essa frase, porque assim, né, eu tenho uma coisa, isso talvez só faça sentido para mim, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, dessa de caminhão, de caramanchão de caminhão, né? Que é assim, né? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo, né? Que é mais ou menos esse sentido, né? Assim, tipo, eu não quero saber dos detalhes, eu não quero saber, eu quero ir direto ao foco, eu quero direto o que faz sentido, o que modifica, o que dá, né? Então eu acredito também, de certa maneira, que tem um pouco desse pensamento, né? Óbvio que Jesus jamais negaria esse sentimento de paz, de piedade filial, né? É óbvio que ele não estava preocupado com isso, mas ele queria de algum jeito despertar a atenção daquele indivíduo que, obviamente, né, não se importasse tanto com as coisas da terra. E que isso, no frigir dos ovos, acaba virando um mero detalhe, né? E é engraçado, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de entender as palavras de Jesus, mas se a gente tiver um pouquinho de empatia pela pessoa de Jesus, né? Pela consciência de Jesus, obviamente, a gente entende muita coisa que ele queria dizer. Vocês, nesse sentido, se imaginem, por exemplo, um ser, né, que tem plena consciência do mundo espiritual e que sabe exatamente das limitações do corpo físico e que sabe exatamente todas as potencialidades desse espírito e do que realmente importa nesse mundo espiritual, né? E tendo que não só dizer, né, mas repetir, ensinar dezenas e dezenas de vezes e ver as pessoas, né, os indivíduos daqui da Terra, tendo tanta dificuldade em entender as ideias, aquilo que ele estava querendo dizer, né? Porque e ele tendo que repetir e as pessoas não fazendo muito sentido, né, daquilo, né? Não conseguindo dar um sentido. Né? Porque obviamente não conheciam essa natureza espiritual de Jesus, né? Então, assim, se a gente for pensar num exemplo, sabe? Talvez trazer para o nosso plano, né? É como se, por exemplo, sei lá, um médico que quisesse
ensinar para uma pessoa comum que nunca estudou medicina como é que se opera um coração, por exemplo. Assim, por mais esforço e comum que seja isso hoje em dia, né? Por mais comum que seja uma cirurgia de coração, não estou dizendo que é simples, estou dizendo que é comum. Por mais comum que seja, e que tem zilhões de médicos que fazem esse tipo de cirurgia no mundo, né? Um médico tentando explicar para uma pessoa, ela simplesmente não entende sequer os termos. Ela não entende nada, ela não entende. Então daí você já começa a mensurar melhor a dificuldade que é na mesma escala, né? Por exemplo, você vivendo no mundo espiritual, onde você se comunica basicamente que telepaticamente, você não precisa nem usar a palavra, e aí você vem aqui para o nosso plano, tem que usar a palavra e ainda usar um argumento que convença o cara daquilo que ele não consegue entender, né? Então eu acho que de fato chega uma hora que você perde até a paciência, você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, né? Que eu não consigo acessar esses caras, é muito difícil, né? E aí obviamente Jesus, já sabendo, né, de todo o esforço que havia sido feito para que houvesse essa preparação tivesse no momento adequado para que minimamente ele conseguisse ser ouvido, né? E já foi tão difícil. Então assim, quantos, sei lá, centenas de anos talvez tenham sido necessários para que essa preparação estivesse concluída, e obviamente aqueles indivíduos que estavam ali encarnados naquele momento como apóstolos, eles tivessem as condições mínimas de inteligência até, né, de sensibilidade, de percepção, para poder entender minimamente aquilo que Jesus queria dizer, né? E tanto não entenderam que provavelmente o que fez o cristianismo vingar como doutrina, vamos dizer assim, é que eu acho que muitos os seres que vieram depois, né, e eles começaram a refletir muito sobre o que é Jesus, o que ele disse, e aí parece que o negócio vai sedimentando devagarinho, entendeu? E aí você não consegue se desprender daquela ideia, porque, nossa, mas isso não é que faz sentido mesmo, pá, e aí você fica naquilo, né? Então é uma loucura a gente imaginar essas coisas, né? E obviamente Jesus estava tratando dessa questão da importância da gente se preocupar com a vida espiritual, que é a verdadeira vida, né? Agora, a gente passa aqui 80 anos, 25 sem saber quem é. Quando a gente começa a querer entender alguma coisa, a gente já está com metade do nosso tempo já passou. Isso se você sobreviveu, né? Até se você conseguir chegar aos 50, 45, 40 por aí, aí que você começa a ter uns insights do que é a vida, qual o sentido dela, enfim, né? Até porque quando a gente é mais jovem a gente nem pensa, a gente só vive, a gente vai no fluxo, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Se eu disser para você que você vai ser um engenheiro, você estuda e acaba virando engenheiro. Ou então, se eu disser para você que, sei lá, você precisa se casar, você acaba se casando, entende? Então assim, você não consegue nem pensar por você mesmo. É um negócio assustador, assim, sabe? Então, aí você começa com 40 anos, 40, 35, 40, 50, começa a refletir sobre a vida, sobre o que teoricamente poderia ser essa vida. As coisas já não te surpreendem tanto. E aí você começa a observar e olhar e falar, meu Deus, por onde é que eu vou? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu preciso para aprender? O que eu preciso fazer? Qual é o verdadeiro sentido disso aqui tudo? E aí você já está vislumbrando a possibilidade da morte, né? Que com 40 e poucos anos você já viu um monte de gente morrer e você fala, mas espera aí, eu não morri ainda. Mas eu vou morrer, né? Então...
Então aí você já começa assim, sabe, ter uns vislumbres da morte, do fim da sua vida. Isso para as pessoas que já despertam, né, com essa idade. Tem uns que estão com 60 e 70, né, e ainda não perceberam as coisas, ainda não perceberam nada, né. Então a gente vai ficando numa situação engraçada, né, e a gente começa a tirar algumas conclusões a respeito da vida, mas percebe que já não tem mais tempo, que a vida praticamente você já perdeu metade da sua vida e a sua vida ainda não tem um sentido. Você não encontrou uma coisa que dê sentido a ela efetivamente. É uma loucura, né? É uma loucura. Enfim. Bom, vamos fazer uma prece pública hoje. Eu gostaria de fazer uma prece pública pelos hospitais mais uma vez, tá? Nós estamos com um clima muito frio agora no inverno e tá tudo bem, né? Faz parte da... Mas especialmente tem muitas pessoas sofrendo de um modo geral com essa friagem, né? Que é comum, é normal, mas é atípica, né? E obviamente o hospital é um lugar que prescinde de muita energia positiva. Tá bom? Vamos fazer uma prece assim então? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Bons amigos, nós estamos aqui mais uma vez para vibrar com toda a positividade que puder ser, com os nossos corações, pelos leitos dos hospitais, pelas pessoas que de algum jeito estão entristecidas, adoecidas, doloridas. Pedir pelos convalescentes, pelos profissionais que trabalham nos hospitais. Pedir a vossa proteção. Que essas vibrações gerem eflúvios de paz, de amor, de tranquilidade, de cura. Que vós, os bons espíritos, abençoem a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Estamos chegando no final do livrinho, página 111. Não te esqueças dos outros. Ninguém deve ser esquecido da nossa compreensão. O talhe da nossa vida tem muito a ver com a vida dos outros. Se queremos ajudar, não faltará oportunidade de servir em todos os caminhos que temos a percorrer. Se já formaste um lar, eis aí importante campo na tua jornada de aprimoramento. Não foi por acaso que te achas agregado a uma família. Podes fazer tudo para uma boa convivência. Faze a tua parte, ajudando a quem ainda não compreendeu os objetivos de um lar, a despertar entendimentos ante todas as situações que porventura surgirem. Cuida de ti, mas não te esqueças dos que te acompanham. Lembra-te de que Deus
lembra-te de Deus e de Cristo em todos os teus infortúnios, que, se o fizeres com fé, não te faltará assistência espiritual no exercício do entendimento. A omissão ante os deveres junto aos companheiros de jornada é falta grave perante a nossa própria consciência. Se amas a ti mesmo, não desprezes teus amigos, nem te recuses a ajudar, pelos meios possíveis, os teus inimigos. Todos somos irmãos, ligados uns aos outros pela consciência universal. Respiramos a mesma atmosfera doada pelo Criador. Quem ouvida o próprio irmão, sente-se só no desenhar da vida. Ordena as tuas ideias e passa a pensar. Quantas mãos trabalham para te oferecer melhor campo para a tua evolução? E certamente muitos trabalham doentes, cheios de problemas, todos ou muitos dos quais não conheces, como também estes não te conhecem. São frutos do trabalho na engenhosa missão das almas que vivem na Terra, ligadas por fios invisíveis, mas que resistem ao tempo e ao espaço, ordenadas e sustentadas por Deus. Confere os teus valores sem esquecer os tesouros dos outros. Tudo o que vive em harmonia se ajunta por lei de afinidade, que é a mesma lei do amor. Os fios de uma roupa dispersos não podem formar um agasalho. Os tijolos das paredes, se não obedecerem a disciplinas que lhes dá o pedreiro, não ofertam a bênção da casa. As células do corpo organizadas é o que nos favorecem a oportunidade sagrada da reencarnação. Daí podes tirar inúmeros exemplos do valor dos conjuntos dessa lei maravilhosa das atrações dos iguais. Nós, sendo espíritos, é que vamos desobedecer essa lei universal do Cristo? Espírito nenhum aqui evolui sozinho. Havemos de nos agrupar, traçando experiências como permutas de valores eternos, surgindo assim a fraternidade, onde nasce a felicidade espiritual e o céu dentro das suas almas. Como esquecer os semelhantes que nos ajudam a viver? Como esquecer as plantas que restauram a nossa saúde física e espiritual? E os animais? Todos os reinos abaixo dos homens e acima deles se interligam por leis apropriadas que quase sempre escapam aos olhos dos que vivem na carne. Se já descobriste que não podes viver só, faze alguma coisa em favor dos que te seguem, que eles vão te ajudar, ou que já te ajudam, sem perceberes, a conhecer a origem da assistência do que recebes. Não te descuides dessas verdades, que elas te aguardarão a conquista de ti mesmo. E se persistires com interesse de melhorar, com algum tempo serás médico de ti mesmo, operando e desobstruindo os canais da tua mente, para que os pensamentos de Deus se confundam com os teus, na grande tarefa de servir, por amor, aqueles que vivem contigo, pisando a terra. Bonita essa leitura, né? Fala de, especialmente,
dessa plena adaptação que nós sofremos, né, aqui na natureza. E apesar da gente achar que a gente é detentor do saber e da inteligência, né, a gente às vezes tentando defender valores pessoais, às vezes até ridículos, a gente acaba gerando uma desarmonia nessa natureza, né? Seja poluindo, seja extraindo mais recursos do que o planeta pode oferecer, né? Recursos naturais, sejam causando grandes desequilíbrios, né? Remesso de lixo na natureza, construindo casas e cidades em lugares que teoricamente vão acabar gerando, né, mudanças climáticas, esse tipo de coisa, enfim, né, a gente vai gerando um desequilíbrio grande. E às vezes, como diz na leitura, a gente esquece de perceber o quanto essas pequenas partes, né, são importantes para que a harmonia da nossa vida continue, né? Eu vou dar um exemplo bem maluco, né, mas outro dia eu estava vendo uma pesquisa que diz que se as minhocas morrerem, né, a vida do ser humano não seria mais possível. Você vê, né? Se a gente for pensar na simbiose que existe, né, ou seja, na grande quantidade de vermes e bactérias que nós temos no nosso corpo, e eles estão em perfeito equilíbrio, e nesse perfeito equilíbrio nós temos saúde, e você imaginar que a nossa vida depende deles, né? E a gente se esquece de todas essas emanações, vamos chamar assim, né? Que essas emanações energéticas que vêm de Deus e que a gente põe nome de verme, que a gente põe nome de ar, que a gente põe nome de, né, que a gente, são tantas coisas que competem para que a nossa vida seja plena, saudável, cheia de coisas legais, e que a gente simplesmente ignora. A gente sempre acha que a gente está acima de tudo, né? A gente só começa a perceber que a gente não é simplesmente ridículo quando a gente fica doente, né? A maioria das pessoas, quando tem um dia de saúde, ela não agradece. Quando ela tem a bênção de um dia sem uma queimação de estômago, com uma noite de sono gostosa, um alimento no prato para ela comer, né, a pessoa se esquece, simplesmente ela ignora, né? Mas ela só começa a perceber como é valioso, por exemplo, caminhar, por exemplo, quando ela já não tem mais a possibilidade de caminhar. Ela simplesmente começa a perceber a grandiosidade, por exemplo, de respirar, quando o pulmão dela já, por algum motivo, já não oferece mais essa qualidade. Enfim, o Lancelin faz um convite para a gente fazer né, ter uma atitude de gratidão por tudo isso, devolvendo algo de positivo para esse mesmo universo que tanto nos contempla, né? Enfim, aproveitar esse gancho para a gente fazer uma prece por nós mesmos, né? Uma prece pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, tá bom? Então, quando estiver falando algumas palavras, a gente pode ir pensando nas nossas dificuldades, naquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, e obviamente os espíritos que te acompanham, né, assim como os que me acompanham, poderão fazer o seu trabalho, gerando de alguma maneira uma solução para a tua situação. Tá certo? Então vamos lá? Pai de infinita bondade e amor,
Queridos amigos, bons espíritos, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam abençoar as nossas vidas, o nosso trabalho, a nossa saúde, como sempre fazem, permitindo que nós possamos perceber a grandiosidade da bondade de Deus sobre todos nós, e que nós, obviamente, possamos ter um aclaramento das nossas ideias para que nós possamos encontrar a solução das nossas dificuldades. Que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar, dando-nos o entendimento necessário, a força necessária para perseguir as boas resoluções, e que de um modo geral nós possamos conseguir aquilo que nos desejamos. Bons amigos, permite-nos encontrar o caminho correto, abençoando a nossa vida e permitindo que o melhor sempre aconteça. Que vós, os bons espíritos, também recebam as grandes vibrações de amor e de paz. Que Jesus possa recompensá-los pelo trabalho abnegado e generoso. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. O elo na corrente da felicidade. Ao colocar seus dons e talentos a serviço do bem maior, você se torna um elo na corrente da felicidade. A alegria, a prosperidade, o amor passam por você para chegar no outro. Você começa a se sentir guiado e elevado por algo maior do que você. Mas quando você estiver isolado, querendo fazer tudo do seu jeito, isso não é possível. É preciso se colocar na corrente. E você faz isso quando pergunta: como eu posso servir? Assim, você se torna um elo no canal da felicidade. Interessante, né? As leituras de hoje falam hoje sobre essa coisa de servir, né? De servir ao próximo, de ser grato, né? Que a gente possa pensar muitas vezes sobre como ser grato, né? De que maneira eu posso agradecer. Porque de um jeito ou de outro, toda vez que você é grato, você está vibrando positividade. Toda vez que você está vibrando positividade, você está sendo importante para melhoria, vamos dizer assim, da vibração do planeta, ou da vizinhança, ou da sua casa. Tá certo? Então vamos refletir sobre como eu poderia ser grato por tudo que eu recebo. E mais ainda, como eu posso demonstrar essa gratidão, né, por tudo que eu recebo todos os dias.
E para encerrar, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte, que eu já expliquei isso antes, mas a vida sempre manda mais daquilo que a gente ainda não compreende, né? Então, se a gente tá numa situação que não é legal por algum motivo, e você, enfim, se enrola nessa situação, você pode ficar tranquilo, porque se a tua vibração for negativa a respeito disso, vão vir outras, até que chega um momento que você fica tão bom naquilo que você suplanta aquilo não tem mais sentido de acontecer na tua vida. Só que do mesmo jeito que acontecem coisas ruins, podem acontecer coisas muito boas. E aí quando acontecem coisas muito boas e você é grato, a vida também te manda mais disso. E aí obviamente, de um modo geral, tudo melhora. Ou seja, a vida te manda cada vez mais aquilo que você não compreende. Então, por exemplo, por que se a gente for pensar assim, puxa vida, né? Se a gente for humilde e pensar assim, nossa, será que eu mereço tanta saúde assim? Será que eu mereço tanta bondade de Deus assim? Porque eu tenho comida, eu tenho saúde, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho... Enfim, quando você começa a olhar para as coisas que você tem e não olhar para as coisas que você não tem, mas olhar para as coisas que você tem e ser grato, quando você consegue fazer isso, né? Aí você começa a não compreender como que você pode ser tão sortudo. Aí a vida, Deus, vai te mandar mais disso, para você continuar vislumbrando e não compreendendo o quão bacana é a generosidade de Deus para cada um das suas criações. Tá certo? Então vamos refletir sobre isso, tá bem? Agradeço demais a atenção de vocês aqui hoje. Que nós tenhamos uma ótima restinho de semana. E que a gente possa se encontrar em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Obrigado, gente, pela presença e até lá.